Nas grandes cidades, é comum descobrir lugares famosos pelas suas belas paisagens, marcos importantes, atrações interessantes e áreas antigas cheias de história e cultura. Por outro lado, também existem regiões que os habitantes locais podem ver com certa desconfiança. Neste guia, você vai explorar comigo e experimentar toda a magia de Kabukicho e o famoso distrito de Shinjuku, mais conhecido como Distrito da Luz Vermelha, cheio de entretenimento, se é que me entende. É claro, e o mais importante, o que você precisa evitar para manter-se seguro. Você não vai querer viajar com uma passagem só de ida, não é mesmo? Durante o dia, Kabukicho parece ser um lugar bem tranquilo, com teatros legais, lojas bacanas, hotéis chiques e muitos lugares para comer. Parece até um lugar legal para levar a família e curtir a vibe da cidade, né? Mas quando o sol se põe, a coisa muda de figura. As ruas ficam cheias de luzes piscando, música alta saindo dos lugares e a noite está só começando. Mas tem uns lugares que é melhor passar longe. Kabukicho é famoso pela sua vida noturna animada, mas também tem um lado meio sombrio que é bom ficar de olho. Um dos perigos são os caras da Yakuza, a máfia japonesa. A Yakuza é meio que a dona do pedaço aqui em Kabukicho, com muitos negócios deles rolando por aqui. A presença deles pode ser assustadora, e você sempre vai ver uns policiais por aí, tentando manter a ordem. Não é que todos os bares e clubes sejam controlados pela Yakuza, mas a influência deles é sentida. Para sua própria segurança, é bom manter a calma e evitar confusão, principalmente se estiver bebendo. Às vezes, a Yakuza e a polícia trabalham juntas para manter tudo na linha, e eles não gostam de bagunça no território deles. Se você costuma arrumar confusão ou se descontrolar quando bebe, talvez seja melhor dar uma passada bem rápida por Kabukicho. Fica de olho e curta a noite com responsabilidade para não arranjar problema. E cuidado com os golpes também. Golpes são bem comuns aqui, infelizmente, como em outras áreas de luz vermelha. É importante ficar esperto para não cair em ciladas. Uma dica é não confiar em ninguém que fique na porta de um lugar tentando te convencer a entrar. E se te derem um preço, pode esperar que vai ser pelo menos o triplo disso que vão cobrar. Pode rolar umas cobranças extras, portas trancadas, e quando você vê, sua carteira fica mais leve sem você nem perceber. É tipo um jogo sujo que esses lugares fazem para te enrolar, mas está diminuindo um pouco. Mesmo assim, é bom ficar de olho aberto e ser esperto. Se você está turistando por aqui, não cai na lábia de preços baixos ou ofertas mirabolantes. Dá uma olhada nas avaliações dos lugares antes de ir. Fica atento ao que acontece ao seu redor e mantenha o bom senso. Curta as coisas legais durante o dia e aproveite a noite com cuidado. Seguindo essas dicas, sua experiência em Kabukicho vai ser segura e bacana. Vamos embarcar numa viagem no tempo e explorar os pequenos e agitados bares do Golden Gai, onde você pode realmente mergulhar na cultura japonesa de beber ao lado dos moradores locais. Lá, cada bar tem seu próprio estilo, atraindo diferentes tipos de pessoas e oferecendo uma variedade de bebidas e petiscos. Mas olha só, tem uma coisa importante para saber. Alguns bares só atendem a clientes regulares e geralmente não curtem servir estrangeiros por causa da dificuldade com o idioma. Não é que eles sejam mal educados, só querem manter um clima mais tranquilo para a galera que frequenta todos os dias. Se você quer mesmo ir a um desses lugares, é bom ter um amigo japonês junto, porque com alguém que fale japonês, é bem mais fácil entrar nos bares e clubes de Kabukicho. Já os clubes de cabaré, os chamados Kiabakura, e os clubes de anfitriões. A diferença é quem eles atendem. Os Kiabakura são mais para homens, enquanto os clubes de anfitriões são para mulheres. Dentro desses lugares, você vai encontrar homens e mulheres bonitos que são ótimos não só de olhar, mas também de conversar. Eles são tipo vendedores, quanto mais você comprar, mais eles ganham, então vão fazer de tudo para você beber bastante. Apesar disso, a interação com esses anfitriões pode ser bem divertida. Eles são treinados para te fazer se sentir especial, atendendo todos os seus pedidos e te tratando como se você fosse o rei do mundo, mas sem encostar em você. Quanto mais bebidas eles conseguirem que você compre, maiores serão as comissões e mais eles ganharão durante o turno. Para motivar os convidados a gastar o máximo possível,
Eles farão com que você beba o máximo possível, usando todas as táticas necessárias. Cara, não sei não. Mas você pagaria alguém só para ficar conversando? Esse povo do Japão é carente demais. O Beco da Memória. Esse lugar começou como uma área ilegal de bebida nos anos 40 e logo virou o point dos que procuravam bebidas baratas, espetinhos e um estilo meio cabaré. Naquela época não tinha muitos banheiros por lá, então os clientes faziam xixi nos trilhos do trem, o que rendeu o apelido de Piss Alley, Beco do Xixi em português. Não espere encontrar coquetéis chiques ou vinhos caros por lá. A bebida é simples, barata e tem aos montes. Cada restaurante oferece cerveja, saquê e outras bebidas japonesas a preços razoáveis. Assim que você entra, o cheiro de churrasco toma conta do lugar e os espetinhos de frango são a especialidade. Além disso, tem o Nikomi, um ensopado bem reforçado feito de carne, miúdos e legumes. Se perder pelo Beco da Memória, é uma experiência única, mergulhando de cabeça na cultura de bares local. Poxa, galera! Produzir conteúdo de qualidade dá um baita trabalho, né? Tem pesquisa, roteiro, edição e mais um monte de coisas envolvidas nessa jornada de fazer vídeos legais. Se vocês quiserem ajudar a manter o canal com a qualidade lá em cima, qualquer contribuição é super bem-vinda. Se rolar deixar um Pix de R$1, já é uma baita ajuda. Valeu pelo apoio e consideração, galera. Quer ver uma cabeça gigante do Godzilla? No 8º andar do Hotel Gracery, você encontra uma réplica em tamanho real dessa lendária criatura, com boca aberta e tudo, pronta para causar impacto. É recomendável reservar um quarto no hotel ou aproveitar as delícias do Bonjour, um local com vista panorâmica que oferece uma visão incrível da cabeça do Godzilla. E o melhor, a réplica se ilumina, ruge e solta vapor para imitar a respiração atômica ou lançar bolas de fogo. É uma atração imperdível para os fãs do monstro e uma adição emocionante à atmosfera vibrante de Kabukicho. E se você quer fazer umas comprinhas, não pode deixar de visitar a Don Quijote, também conhecida como Donki. É uma loja de descontos que fica aberta 24 horas e tem de tudo um pouco, desde produtos farmacêuticos até roupas, eletrônicos e até álcool. Eles também têm muitas coisas legais de presente e serviços especiais para turistas, como isenção de impostos e aceitação de várias moedas. É o lugar perfeito para fazer umas comprinhas antes de voltar para casa. Se está procurando um lugar diferente para se hospedar, os motéis para casais são uma opção interessante. Apesar do estigma, muitas pessoas viajam ao Japão para experimentar esses hotéis. Até amigos e famílias participam dessa aventura para curtir o luxo e a privacidade que eles oferecem. Os recém-casados adoram passar a noite de núpcias nesses lugares. Os preços são parecidos com os de hotéis normais, mas vêm com muitos mimos legais, como sauna privativa, karaokê, TVs enormes, tudo no mesmo quarto. Alguns até têm quartos temáticos para você escolher. Se quiser tentar a sorte, que tal experimentar o pachinko? É um jogo de pinball japonês muito popular, com vários salões em Kabukicho. Você joga suas moedinhas na máquina e torce para ouvir o som das bolinhas caindo. Pode ganhar mais bolinhas ou não, tudo depende da sorte. Mas cuidado para não gastar todo o seu dinheiro nisso. E por último, mas não menos importante, visite o Santuário Hanazono. É um lugar mais tranquilo em comparação com outras atividades em Kabukicho e muita gente passa por ele sem notar. Mas à noite, todo iluminado, é uma visão incrível. O santuário é dedicado a uma divindade da fertilidade e tem vários festivais ao longo do ano. É um ótimo lugar para tirar fotos e escapar um pouco da agitação da cidade. Kabukicho pode ser um lugar super interessante para explorar, desde que a gente tome alguns cuidados, né? Se a gente conseguir ver além das coisas não tão legais que podem acontecer por lá, dá para aproveitar Tóquio de um jeito bem diferente. E se você nunca teve a chance de ver um lugar assim no seu país, Kabukicho com certeza é um lugar que vale a pena conhecer no coração de Tóquio. Só precisa ficar longe de atividades meio arriscadas ou chatinhas, sabe? Mas bater um papo com um anfitrião ou anfitriã pode ser uma experiência única e inesquecível. Vai que rola alguma coisa, hein? Só não esquece de tomar bastante cuidado para não acabar sem um dedo, hehehe. Se gostou do vídeo, comente Kabukicho para eu saber que você chegou até aqui. E confere o vídeo que está aparecendo na tela para saber mais sobre esse lugar misterioso. Valeu, galera, e até mais.